Olá, gente querida, estamos mais uma vez aqui juntos para cultuar o nosso Deus. Lembrando que se você não fez assinatura no canal, faça agora, tá bom? Vamos chamar a Kátia para ler um texto, vamos acompanhar a leitura com Kátia. Salmo 127, versículo 1 e 2. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. O Senhor é o sentido das nossas vidas. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Graças a Deus pela sua palavra. Vamos cantar agora, vamos louvar o nosso Deus através de música. E Rafa vai tocar duas músicas. A primeira música chama Tua Mão Forte. É uma música de Paulo César Baruch. Não é tão conhecida, mas é uma belíssima canção. E depois ele canta Deus Enviou. Aí nessa hora você solta a sua voz e canta junto com Rafa. Vamos lá. Se a minha alma teme o amanhã, meu coração não vê o teu cuidado. Se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu confio em ti, teu perdão me cura, Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A sua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu confio em ti, teu perdão me cura, Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Porque Ele vive,
pouco mais como está mais uma família da nossa igreja, eu queria chamar a Lula, a família de Lula, para falar um pouquinho e logo em seguida a Lula fará uma oração. E nesse momento, ore junto com Lula também. Oi gente, tudo bem? Como é que estão vocês? Nós estamos aqui morrendo de saudade, aguardando um momento para que todos nós possamos estar juntos, para nos abraçar e nos alegrar. É verdade, gente. Nesse período de recolhimento não tem sido fácil, porque estamos acostumados a sair, eu meu trabalho viajando e tal, mas tenho que ir para a igreja, e lá eu gosto de abraçar todos vocês, e não tem sido fácil ficar sem poder abraçar vocês. Mas eu quero dizer que nesse período vai passar logo, Deus está conosco, Deus está no controle de todas as coisas. Quero que vocês fiquem sabendo que Deus conhece cada coração, conhece cada vida. Eu quero agradecer a Deus, porque Ele é que nos sustenta, Ele é que nos fortalece, é Ele que tem nos ensinado a esperar nele. E que nossa esperança em Deus cresça a cada dia. Senhor dos Exércitos, eu quero agradecer ao Senhor pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo grande amor do Senhor provado naquela cruz em nosso lugar. Queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor é o Senhor da igreja, é o Senhor das nossas vidas, das nossas existências. É o Senhor, ó Deus, que está no controle das nossas vidas. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nesses dias esteja nos ensinando a descansar no Senhor, esteja nos ensinando a confiar em Ti a cada dia mais, que a nossa confiança aumente e que o Senhor abra nossos olhos do entendimento para que possamos entender, Senhor, o projeto do Senhor, o querer do Senhor para cada um de nós. Que ao sairmos desse período aqui, Senhor, essa igreja se levante, ó Deus, seja uma igreja que venha ser levantada pelo poder do Espírito do Senhor para proclamar as boas novas do Evangelho do Senhor, do Teu amor. Que nós possamos, ó Deus, horizontalizar e verticalizar a palavra do Senhor, ó Deus. Que possamos, ó Deus, ser sal, ser luz, ser um grande luzeiro ali no Imbuí e em toda a terra. Em nome de Jesus, amém. Que coisa boa, Lula, Lucinha, Isabela, Raquel. Deus continue abençoando vocês. Chegou a hora da gente recordar um momento muito especial. Nós fazíamos muitos eventos e vamos lembrar de um evento desse que é Música e Sabor. E foi o Música e Sabor justamente feito nessa época de junho. Vamos matar a saudade? Confira esse vídeo.
saudade desses eventos, mas em nome de Jesus, esse tempo vai passar logo e a gente vai voltar a fazer as nossas programações. Vamos continuar louvando com Rafa? Ele vai cantar mais uma música, ele vai cantar Deus Forte. Cante nesse momento. Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Deus é tudo para nós e nele há tudo que nós precisamos. Precisamos também ouvir a voz de Deus. E agora é o momento. Abre o seu coração, o seu entendimento. Vamos ouvir o que Deus tem para nós nessa manhã. E o instrumento vai ser Fábio, o pastor Fábio. Vamos ouvir. Nesse momento nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor lá na Epístola de Tiago, capítulo de número 1, versículo 26 e 27. Tiago 1, 26 e 27, apenas 2 versículos. E nesses 2 versículos, Tiago, irmão de Jesus, não é aquele Tiago, irmão de João,
É um Tiago que se converteu após a ressurreição de Cristo, assumiu a liderança da igreja em Jerusalém, e ele vai nos dizer o seguinte, Tiago capítulo 1, versículo 26, nos é dito o seguinte: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Eu sei que é dispensável falar que nós estamos vivendo uma crise. E nós, quando eu falo, eu digo a igreja, a denominação, a cristandade vive uma crise sobre o seu papel na sociedade, sobre a sua natureza no mundo em que vivemos, qual a sua missão. Nós vivemos uma crise talvez mais profunda do que isso. Talvez a nossa crise maior agora seja uma crise da verdadeira espiritualidade. Qual é a espiritualidade que nos é requerida à luz do Evangelho? O que é que o Evangelho demanda daquele que confessa o nome de Jesus? E talvez seja muito apropriada essa reflexão, porque hoje nós não sabemos mais qual é a diferença entre confissão e execução, exercício da fé. Hoje, a confissão, independente dela qual seja, contudo que o nome Cristo ou Jesus seja o principal emblema, independente da conduta, essa confissão tem ganhado proeminência, tem ganhado força de uma forma alijada, separada do exercício de uma espiritualidade que cause impacto, que transforme, que seja relevante, que sirva como paradigma para as pessoas que nos cercam. E eu não tenho dúvida que nós estamos precisando mesmo, sem sombra de dúvida, encontrar o exercício da espiritualidade, e Tiago aqui utiliza a expressão espiritualidade por religião. Ele diz que a verdadeira religião, que não é um termo próprio do cristianismo, é um termo da cultura helênica, era tudo aquilo que se praticava por devoção a um deus ou aos deuses. E nós precisamos, meus amados, refletir. Será que nós estamos desempenhando um papel para o qual nós, você, eu, todo aquele que confessa o nome de Jesus, foi chamado para desempenhar? Será que a igreja não está muito preocupada, excessivamente preocupada, apenas no ouvir, na obtenção de conhecimento teológico? Será que a igreja não está excessivamente preocupada na obtenção do poder temporal, na tentativa de controlar a sociedade através das instituições públicas? Será que esse é o nosso papel? Será que Deus nos chamou verdadeiramente para sermos um povo do exercício do poder temporal secular, dominando o Estado, dominando as leis que regem os relacionamentos sociais? Ou será que a nossa missão ela é menos visível no que diz respeito à instituição, ao poder político, ao poder temporal, e ela é muito mais eficaz e perceptível no mundo espiritual, transformando a sociedade no silêncio do amor do Evangelho? Eu quero, nessa noite, trazer uma reflexão sobre esse exercício, no que se resume nesse texto aqui, no como se expressa a verdadeira espiritualidade. E Tiago nos diz que a verdadeira espiritualidade se expressa com 3 tipos de cuidado. No versículo de número 26, ele diz o seguinte: se alguém supõe ser religioso e não refreia a própria língua, a sua religião ou o exercício da sua espiritualidade, para fazer jus ao sentido primeiro, fundamental da palavra,
a sua religião, o exercício de sua espiritualidade é vã. O que Tiago quer nos dizer é que eu exerço a espiritualidade do Evangelho, não baseado em práticas litúrgicas, mas baseado principalmente, em primeiro lugar, no cuidado com o controle próprio. É o cuidado em se controlar. E se nós observarmos essa epístola, Tiago vai falar do controle não apenas da língua, mas também do temperamento, lá no versículo de número 19. Ele diz o seguinte: sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, orelha grande, tardio para falar, boca pequena, e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Como Tiago utiliza essa epístola para nos dar um manual de sobrevivência e de bom viver no mundo hostil ao Evangelho, ele está dizendo para mim e para você que o cuidado com o controle próprio é fundamental para o exercício de uma espiritualidade saudável. Quando nós lemos também o próprio Tiago, olha como ele se preocupa com esse tema do controle, do falar. Lá no capítulo 3, 2 capítulos depois do que nós estamos lendo, ele diz: meus amados irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que haveremos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém tropeça no falar, se alguém não tropeça no falar, esse alguém é perfeito, perfeito varão, perfeita varoa, capaz de refrear todo o corpo. Se pomos freios na boca do cavalo para refrear todo o animal, para que eles nos obedeçam, também vamos dirigir todo o nosso corpo, refreando a língua. Os navios são dirigidos, por maiores que sejam, por um pequeno leme. E o leme diz ao sabor do interesse do timoneiro para onde o navio vai. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede que uma pequena fagulha não vai incendiar toda a floresta da sua vida. A língua é fogo, é mundo de iniquidade, está situado entre os membros do nosso corpo e contamina o nosso corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como ela também é posta em chamas pelo inferno. Pois todas as feras o homem consegue domar. A língua é o ser, o objeto, é a entidade mais difícil de ser dominada pelo homem. Ela é cheia de veneno. Com ela bendizemos a Deus, mas também com ela amaldiçoamos o nosso próprio. A língua é um órgão contraditório, é um órgão de dubiedade. Nenhuma só boca procede maldição, dessa mesma boca procede bênção. Mas é impossível que uma fonte de água doce jorre água salobra. Meus irmãos, não pode uma figueira produzir azeitonas, não pode uma bananeira produzir laranjas, não pode uma videira produzir figos, não pode uma jaqueira produzir mangas, tampouco não se pode produzir água salgada da fonte que jorra água doce. Cuidado com a língua. O que Tiago quer nos falar é que a língua, por ser um membro que expressa aquilo que está no coração, porque o próprio Senhor Jesus falou que a boca fala daquilo que o coração está repleto. A língua, quando controlada, além de controlar toda a existência humana, nós demonstramos que a nossa espiritualidade é ajustada com o princípio do Evangelho. O Evangelho nos diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O Evangelho nos diz que nós não estamos mais debaixo do domínio da carne, apesar da interferência dela, mas nós fomos libertos do domínio do pecado pela obra de Jesus, que nos regenerou para um novo viver. Uma vida de autodomínio, cuidando
em se controlar, é uma vida que expressa a verdadeira religião. Não existe evangelho dominado pelo ódio. Não existe evangelho dominado pela ira, nem mesmo a pretexto de uma causa santa. Não existe um evangelho no qual a minha pulsão, o meu desejo deve prevalecer acima, deve se sobrepor à razão, à sensatez, ao bom senso e ao próximo. A verdadeira espiritualidade se dá no cuidado com o controle. Segundo lugar, ele diz que a verdadeira espiritualidade se efetua, é executável, é exequível, é tangível, se exerce no cuidado com os carentes. Ele diz que a verdadeira espiritualidade, a verdadeira religião, está em cuidar dos órfãos e das viúvas em suas tribulações, em suas angústias. A verdadeira espiritualidade, ela sempre tende em direção a quem precisa. A verdadeira espiritualidade, o verdadeiro evangelho, ele tem o seu vetor de ação, de exercício, de concretude, de tangibilidade na vida de quem precisa, do hipossuficiente, do carente, do miserável. O Senhor Jesus falou aos seus discípulos que os pobres vocês sempre terão convosco. Não é que a pobreza necessariamente sempre existirá na face da terra. É bem provável que a intenção do Senhor é dizer que, além disso, que a pobreza sempre existirá, porque o mundo que nós vivemos é injusto, é desigual, é ímpio, é por isso que o mundo jaz no maligno. Nós sempre teremos à nossa vista, bem perto de nós, gente que vai precisar do nosso cuidado. A pessoa espiritual é a pessoa que se preocupa com o essencial na vida do carente. Não existe evangelho de estômago vazio. Não existe evangelho onde um tem e o outro não tem. Quando nós olhamos para a vida da igreja primitiva, não tomando ipsilitras o modelo daquela igreja, porque aquela igreja estava num contexto diferente do nosso. Aquela igreja estava no início da expansão dessa nova égide que o reino dos céus, na pessoa de Jesus, inaugurou. Mas independente de toda discrepância histórico, social, teológica, espiritual, mas naquela igreja havia uma preocupação para que todos tivessem tudo em comum. E essa preocupação é o exercício mais puro e genuíno do Evangelho, pregado inclusive no Antigo Testamento. O Salmo 68, versículo 5, nos diz que Deus é pai dos órfãos e defensor das viúvas. O profeta Isaías, um profeta que viveu na corte, viveu no topo da pirâmide social do povo de Israel, viveu sem talvez esse contato tão próximo com a base social daquela estrutura social. Ele viveu muito próximo de quem mandava, mas com o coração muito perto de quem era dominado, de quem sofria. Ele nos diz no seu capítulo 1 do seu livro, versículo 10 a 17, mais ou menos o seguinte: o que eu quero de vós, Israel, é Deus falando, é que vocês aprendam a fazer o bem, é que vocês atendam à justiça, é que vocês repreendam o opressor, é que vocês defendam o direito do órfão e que vocês pleiteiem a causa da viúva. O cuidado com o hipossuficiente, com o carente, com o desprovido dos recursos materiais é o mesmo cuidado que eu e você devemos ter. Tiago nos alerta que nós podemos cometer o pecado, a abominação, de receber em nossa comunidade com singular distinção, com singular cuidado, aquele que é rico, abastado, bem vestido, e nós colocarmos essa pessoa em uma situação de honra, e aquele que é andrajoso, maltrapilho, desprezado, sujo, imundo, desprovido, desqualificado, aquele que não tem nenhum parecer ou formosura que nos atraia, nós colocarmos num lugar
terciário, quaternário, secundário. Defenestrarmos essa pessoa do nosso ciclo de relacionamento, porque essa pessoa não tem o mesmo nível social que nós temos. Irmãos, nós precisamos aprender a encarnar a encarnação do Verbo encarnado. Aquele que se despiu de sua glória, veio e coabitou e habitou, tabernaculou no meio de gente desprovida de toda a glória, porque todos pecaram e desprovidos, desqualificados, sem qualquer condição de obtenção e manifestação da glória de Deus. O Senhor Jesus habitou no meio de gente suja, de gente simples, de gente humilde, nasceu numa manjedoura. Nós encarnamos a verdadeira espiritualidade quando nós temos cuidado com o carente. Não é uma mensagem que é de particular propriedade da teologia da libertação, da teologia do mérito. Não é uma tentativa de expurgar karma, mas na realidade isso aqui é a mais pura e simples encarnação do Evangelho em nossas vidas. Olho aberto ao carente é sinal de espiritualidade saudável, porque nós atendemos essa pessoa, não é porque nós queremos favor de Deus, nem porque nós queremos ascensão em um patamar espiritual maior. É porque dentro de nós pulsa um coração amoroso. O Senhor, no último dia, segundo nos diz o Evangelho de Mateus, Jesus falando isso aos seus discípulos, no último dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome tivemos conhecimento teológico, porque nós expulsamos demônios em Teu nome. Não foi no outro nome. Não foi no nome de uma denominação, mas foi no nome de quem tem poder para expulsar demônio, que é Jesus Cristo. Em Teu nome fizemos isso, pregamos o Teu nome, conhecemos o Teu nome. E o Senhor Jesus falou o seguinte: conhecer o meu nome, usar o meu nome, não é insígnia, não é uma marca, não é uma evidência, não é uma outorga infalível de andar comigo e me conhecer. Porque me conhece aquele que se preocupa em conhecer o pobre, o prisioneiro. Essa semana eu ouvi de um crente uma expressão que me deixou muito triste. Ele me passou um vídeo, óbvio, foi um fake, de um assalto em um mercado de Salvador. O mercado não foi em Salvador, foi em outro bairro. O sujeito assaltou, levou um carro, furtou, não foi tomado o carro por violência. Foi um furto qualificado, porque se aproveitou da desatenção do proprietário do carro. E ele falou o seguinte: isso só está acontecendo porque tem marginal na rua, enquanto eles deveriam estar debaixo de 7 palmos. Enquanto eles deveriam estar mortos. Aí ele me mostrou mais um vídeo. Essa pessoa me mostrou um vídeo de um marginal sendo executado. Eu não tenho intimidade com a pessoa para conversar com ela, foi de outra igreja, graças a Deus, que não é da nossa igreja, foi de um outro lugar. Eu não sou amigo dela também, mas aquela pessoa falou o seguinte: o que nós precisamos na nossa sociedade é de uma purificação, de uma limpeza de todo e qualquer ser que ofenda, que agrida os princípios do Evangelho. Eu falei: meu Deus do céu, será que é isso mesmo que Jesus requer da gente? Será que a justiça de Jesus se dá quando, ao invés de visitar essa pessoa na sua necessidade, eu não estou dizendo para você visitar o presídio, mas visitar um presidiário na sua necessidade tem muito a ver com a luta da garantia dos direitos mínimos, essenciais, de dignidade do ser humano, porque o Evangelho labora nisso. O Evangelho labora no diapasão da proteção da dignidade do ser humano. Será que o exercício dessa dignidade de uma pessoa que falhou e deve estar sim excluída do convívio social,
por uma questão pedagógica, terapêutica e por uma questão até de respeito à sociedade, mas jamais ser executada ou ser largada em um presídio onde o nível de infecção chegou a patamares insuportáveis, para que ela morra sem assistência, para que ela morra em inanição, para que ela morra pelo contágio de um vírus onde ela não vai ter condição de ingressar na rede pública ou particular, que quer que seja de saúde? Será que é isso que é visitar quem está preso? Será que nós estamos com o coração voltado para quem carece de misericórdia e de graça? O exercício da verdadeira espiritualidade se dá em cuidar daquele que necessita. Terceiro e último lugar, o exercício da verdadeira espiritualidade se dá no cuidado com o caráter. Ele utiliza uma expressão aí no final do versículo 27, dizendo que a verdadeira espiritualidade está em visitar os pobres e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Há uma confusão muito grande nisso aqui, que é a seguinte: alguns acham que guardar-se incontaminado do mundo é ter isolamento geográfico do mundo. Não é. O próprio Jesus falou o seguinte: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, porque eles foram chamados para o mundo, nós fomos chamados para o planeta Terra, crente. Nós não fomos chamados para morarmos nos anéis de Saturno. Eu não sei se um dia isso vai ser possível. Mas nós fomos chamados para o planeta Terra, porque Jesus se encarnou no planeta Terra, e é aqui nesse planeta, redondo do jeito que ele é, dessa forma que ele tem, com esse povo que ele tem, que nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. A nossa missão é essa. É andar onde há trevas, para iluminar as trevas. É levar o sal onde tudo está apodrecendo. Guardar-se incontaminado do mundo não é isolamento geográfico. Também não é isolamento relacional, é outra dúvida, é um outro equívoco que nós cometemos. Nós achamos que nós vamos nos purificar do mundo quando no nosso rol de amizades, nosso seletíssimo rol de amizades, todo ele composto por gente do bem, gente direita, nós achamos que esse nosso rol de amizades é que vai dizer se nós temos a verdadeira espiritualidade ou não. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que eu não digo para vocês deixarem de conviver com as pessoas que habitam ao redor de vocês, mesmo que não tenham o mesmo credo, mas não convivam com aquele que, se dizendo seu irmão, não viver de acordo com o evangelho. Não é a pessoa que pecou e que falhou, mas é o inimigo declarado, convicto, consciente do caráter do evangelho de Cristo Jesus. Cuidado com o caráter é expresso aqui em não se deixar contaminar com o mundo. O mundo, gente, vou utilizar uma expressão, o sistema de coisas. Essa expressão que utiliza sistema de coisas são testemunhas de Jeová, mas eles utilizam para aquilo que não é o que o Evangelho diz. Sistema de coisas não é a televisão, necessariamente, não é a música, não é a diversão, não é a literatura, não são as artes, seja ela qual for. O sistema de coisas aqui é a ideologia, a mentalidade egoísta, fria, calculista, interesseira, fisiológica, opressora do mundo no qual vivemos. Cuidado com o caráter. Mais uma das nossas carências atuais é que aqueles que estão nos meios de comunicação, que se dizem cristãos, na sua maioria, as bancadas evangélicas desse país, as lideranças evangélicas do país que nós vivemos, não são um paradigma confiável de gente com caráter confiável. Cuidado com o caráter é fundamental. Ou você pode utilizar também santificação,
que seja. Porque santificação vem de separar, mas não a separação relacional e geográfica, mas separação do modo de viver. Ou nós entendemos que nós somos diferenciados pela luz que nos ilumina, ou nós entendemos que em nós habita a luz de Cristo e nós fomos chamados para sermos faróis nesse mundo, ou nós vamos ser sal a ser pisado pelos homens, luz que ficará debaixo de um candeeiro, debaixo da porta, debaixo da mesa, debaixo da cama, que não vai iluminar toda a casa. Quando nós nos conformamos com o jeito de ser, do ser pensar, do ser exercício da vida, quando nós nos amoldamos ao espírito do mundo, porque o apóstolo João, nos diz que maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Quando nós retrocedemos do patamar para o qual nós fomos chamados, para uma vida que ilumina, que transforma, porque afinal de contas, gente do meu coração, tenho dito isso várias vezes, em todo lugar que eu prego eu tenho dito isso, nós não fomos chamados para falar de Jesus, ponha isso na cabeça. Não é falar com os lábios, não é o som gutural, vocal, produzido pelas cordas vocais, que vai nos dignificar, nos diferenciar, mas o falar a Jesus é viver a Cristo, pois já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e o viver que eu tenho agora na carne, vivo para a glória do Filho de Deus. Quando a gente se encarna, ou melhor, quando Cristo está encarnado na gente, não vai ser necessário dizer não coma isso, não coma aquilo, não faça aquilo nem aquilo outro. Tudo isso é tentativa do homem, através de seu mérito, do seu esforço próprio, de exercer uma espiritualidade que não é sadia, porque envaidece. Ou nós nos entregamos nas mãos daquele que deve se encarnar em nós, porque o viver na carne é Cristo e o morrer é lucro. Ou eu entendo isso, ou eu vou ficar na tentativa o tempo todo de fazer a asepsia do meu viver. Aí eu não vou querer andar com quem está sujo. Quando o Senhor me chamou para andar com os publicanos e pecadores, Ele era amigo de beberrão, Ele era amigo de comilão, era amigo de publicano, era amigo das prostitutas. Compreende o que eu quero dizer? Cuidado com o caráter. Não é cuidado necessariamente com convivência. É óbvio que tem convivências que são perniciosas, intoxicam a nossa alma. Mas maior do que a intoxicação que a convivência perniciosa pode trazer para a minha vida, muito maior, é o imantamento, é a infecção benéfica, é o contágio do bem que a luz do Evangelho traz na minha vida. Se você não for farol, e se você não for sal, e sal fora do saleiro, nós não estamos cumprindo o que a Escritura nos diz sobre cuidado com o caráter. No caráter não é estar isolado. Martinho Lutero tentou fazer isso. Ele vivia num conflito porque ele era pecador. Aí ele tentou se isolar da sociedade, foi para o monastério e ele viu que longe da sociedade ele continuava pecador. Que Deus não chamou para um isolamento, mas para uma convivência contagiante. E já que contagiar é o verbo da moda, muito maior do que o contágio do coronavírus, é o contágio do Cristo encarnado em nossas vidas. Amém. Que o Senhor nos faça gente com um coração. É coisa de dentro para fora, segundo o Evangelho, a verdadeira espiritualidade que as Escrituras nos recomendam. Receber a bênção, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o eterno e bondoso Pai, que a consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre cada um de vós que agora me ouve, sobre toda a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje
e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Um beijo no coração de todos. Eis que venho em breve.